Olá! Neste módulo, iremos resolver um exercício referente a um condomínio horizontal, um condomínio de casas, né, várias casas. Na verdade, um exercício relacionado ao controle de tráfego educativo, né, dentro deste condomínio. Então, os condôminos, as pessoas se reuniram, resolveram fazer um sistema de controle de tráfego que é independente, né? Uma entidade privada, aquele condomínio, e eles resolveram trabalhar com esse controlezinho educativo, né? E como é que funciona? Os motoristas que infringirem as regras, né, que cometerem infrações, vão receber penalidades de cunho educativo. Então, o sistema, o software, controla as entradas e saídas de veículos, né, fica lá na guarita. Quando entra um carro, são feitos apontamentos no sistema, de forma que fica registrado quais veículos estiveram nos Seychelles, em quais dias e em quais horários, né. Há fiscais que cadastram as infrações e, na sequência, aplicam as penalidades, né, e esses fiscais devem-se manter dados sobre eles, né, devem ser identificados no sistema. Há uns exemplos de tipos de penalidades: pintar faixa de pedestre, colocar adesivos com frases educativas nos carros por determinado período, participar de um evento educativo de trânsito destinado às crianças do condomínio, entre outros, tá? Então, esse é o nosso exercício de hoje. Primeira coisa que se pede é o modelo entidade-relacionamento. Bem, ah, qual é a transação? Nós vamos trabalhar primeiramente modelando as entradas e as saídas de veículos. Não é o primeiro exercício que a gente modela desse jeito. Nós já modelamos também um sistema para controlar um estacionamento de carros e tinha também essa entidade que registra os dados sobre as entradas e saídas, ok? Então, essa entrada e saída, essa entidade, ou então condução, ou então corrida, como vocês quiserem denominar. O importante é que tenha associado essa entidade os seguintes atributos, quais sejam: ah, data de entrada, hora de entrada, data de saída, hora de saída, ok? Então, esse depósito de dados, essa entidade com esses atributos é fundamental para o controle do que está acontecendo no tal do condomínio, ok? Bom, essa transação, como todas as demais, ela tem atores, né, e tem objetos. Qual é o ator relacionado a essa transação? É o motorista, tá? Que são usuários internos do condomínio, poderia falar condôminos, poderia falar moradores. O importante é identificar quem são os atores dessa transação, tá? E o objeto são os carros, os veículos, ok? Então, cada vez que alguém está trafegando no condomínio, é uma pessoa com determinado carro. É importante esse controle rígido, né? Porque, certa pessoa, você, Paulo, cometeu uma infração. Não fui eu, não. Como não foi? Mas foi com o carro, aquele Ford Ka preto. Mas não era eu que estava dirigindo, não. Era o rapaz que trouxe da oficina para mim, não fui eu que cometi a infração. Então é importante que a gente tenha o controle de quem entrou, a que horas e quem estava dirigindo o carro, ok? Então, a essa entidade, a gente vai associar os problemas que podem existir, ou seja, as infrações, tá? Então, uma pessoa passeando lá dentro do condomínio pode cometer N infrações, ok? E quais seriam os atributos dessa entidade? A data, o horário, o local, né? É na rua F, esquina com a rua 3, que tipo? Velocidade acima da permitida, tá? Aqui tem local duas vezes, desnecessário. Enfim, é importante manter os dados dessa infração
para isso ficar armazenado dentro do banco de dados, até para depois poder saber quais infrações são mais recorrentes, né? Que horas, que dias, por exemplo, final de semana tem menos ou mais infrações, até para ajudar o controle e a melhoria do tráfego dentro desse condomínio de casas, ok? Bom, agora eu queria fazer uma interrupção pequena para lembrar um conceito importante. Nós já conversamos sobre alguns relacionamentos 1 para N típicos. Um deles é qual do lado 1, né? Você tem uma entidade, quer dizer, desse lado aqui, você tem uma entidade com características macro. O que eu quero dizer com características macro? Com características amplas, né? Que dizem respeito a todas as outras elementos da outra entidade e que ficam segregadas por uma razão de evitar a redundância, né? De deixar o projeto melhor, mais enxuto e principalmente não redundante. Porque no caso específico aqui que tem o exemplo, né? Todos os bancos de dados de faculdades, de instituições de ensino, o que vão fazer? Vão manter uma entidade que é a entidade macro, no caso a disciplina, com atributos macro, nome, emenda, carga horária, bibliografia. E tem uma outra entidade com os elementos que dizem respeito ao oferecimento, o semestre, dia, horário e sala, tá? Então, esse exemplo típico no contexto de entidades de ensino, ele está nos lembrando, na verdade, uma coisa importante, qual é? Que é comum um relacionamento 1 para N, que é típico, e que, tal como esse exemplo, né? E o que é esse relacionamento típico? Esse relacionamento típico traz uma entidade com as características macro, eu costumo dizer que é o espírito, é a alma, né? Aqui características macro, etéreas. E aqui você tem a materialização, tá? É no tempo. Aquela disciplina foi oferecida na quarta-feira, às 10 da manhã, na sala 20, ok? Então você tem uma instanciação, você tem uma coisa bem estabelecida. Um exemplo que a gente também já trouxe desse caso, né, desse relacionamento 1 para N típico, poderia ser aqui, ó, obra, no contexto de uma livraria, por exemplo, e como a entidade materializando seria o exemplar. Então, você, deixa eu acabar de escrever aqui, exemplar. Ok? Então, do lado da entidade macro aqui, você tem título, né? Você tem gênero, se é um romance, se é um livro infantil, sei lá o que é, e várias outras características amplas. Aqui, você tem as características da materialização, tá? Por exemplo, se o exemplar é de capa dura ou capa mole, a localização dele, em que prateleira ele está localizado, se ele está emprestado ou se ele está disponível, tá? Então, são várias as situações na modelagem de sistemas de informação, quando construímos os modelos entidade e relacionamento, são várias as situações nas quais a gente trata de uma entidade aqui, uma entidade ampla, macro, com características grandes, e que vai se vincular a várias, né, elementos de uma outra entidade que corresponde à materialização, à instanciação. Eu costumo dizer que essa entidade aqui tem corpo, alma e espírito, e aqui só tem espírito e alma, né, por assim dizer. Vejam, que mais? Por que existe esse desdobramento? Porque nós precisamos de evitar redundância, né? Então, se nós colocássemos a cada oferecimento da disciplina o nome, a ementa, a carga horária e o código, né? Se nós migrássemos esses atributos para cá, né? Se essa disciplina fosse oferecida 60 vezes teria repetindo as mesmas informações, nome, ementa, carga horária, tá?
E o mais importante é que a repetição, a redundância pode causar o quê? Pode causar o erro, pode causar problemas. Redundância causa inconsistência, tá? Então, uma disciplina, teoria da contabilidade, aí na 70ª vez que ela for oferecida, alguém tem um exemplo, a ideia de cadastrar teoria da contabilidade 1, né? A teoria da contabilidade 1 já virou inconsistente, o banco de dados já virou problemático, tá? Então, se nós cadastramos uma vez só o dado, alguns dados, e todas as vezes que for necessário fazer essa materialização, nós fizermos referência àquele único dado, nós mantemos esse dado aqui íntegro, sem redundância, sem repetições e, portanto, sem possibilidade de inconsistência, ok? Então, voltei para essa questão teórica para a gente fazer pensar juntos, né? Fazer um exame da questão dos Seychelles. Cadê os Seychelles? Está aqui. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês encontrem uma situação que vai haver uma entidade mais ampla, mais genérica e uma associada a N materializações no tempo e no espaço daquela coisa ampla. Vamos lá. Então, considero Seychelles, motoristas infringem regras, cometem infrações, recebem penalidades de cunho educativo, esse sistema controla as entradas e saídas, está tudo aqui, né? Frações, controlando entradas e saídas, está faltando o quê? Os fiscais, né? Então, tem fiscais que cadastram as infrações, então, associado aqui à infração, vai ter um fiscal. Ops, faz de conta que isso é um retângulo. Então, aqui vai ter um fiscal associado à infração. O que mais que temos aqui? Tem penalidades, tem exemplos de penalidade. O cara ou vai pintar faixa de pedestre, ou vai colocar adesivo com frases educativas em seu carro, ou vai participar, vai ser instrutor de um evento educativo de trânsito destinado às crianças do condomínio, entre outros tipos de penalidade, tá? Aí tem a observação. Em princípio, qualquer condômino pode ser um fiscal, basta que conheça as regras estabelecidas no condomínio. Quando algum carro estiver estacionado em lugar proibido, tiver avançado faixa de pedestre ou cometido qualquer outro tipo de infração, o fiscal vai fotografar o automóvel, mandar a fotografia para a guarita, que, né, vai pela placa desse carro, vai recuperar as informações do condutor, que estão associadas àquela entrada, e vai cadastrar a infração, certo? Em reuniões quinzenais são deliberados quais tipos de penalidade estarão associados a cada infração e também a data ou o período em que o infrator arcará ou cumprirá cada uma das penalidades. Então, leiam de novo o enunciado e, por favor, pensem em qual entidade macro associada a uma materialização, outra entidade, num parzinho 1 para N, você encontra nesse texto. Por favor, pausem o vídeo e completem o modelo entidade-relacionamento, ok? Bom, continuando, então, nós temos aqui a infração com data, hora, local, tipo, associado ao fiscal, né? Um fiscal vai estar sendo responsável por apontar N infrações. A infração também tem um atributo aqui que eu esqueci de colocar, que é a foto, né? E continuamos, nós temos aquela questão da entidade genérica, mais ampla, associada a uma entidade que corresponde à materialização. Então, aqui vamos ver, eu pedi para vocês já fazerem o exercício, agora confiram se o de vocês vai ficar igual ao meu, né? Então, a entidade ampla que vai estar associada a uma materialização é o tipo de penalidade, né? Então, tem vários tipos de penalidade: pintar faixa, portar adesivo, participar em eventos de instrução a crianças, entre outras, né?
E esse tipo de penalidade, essas características macro, vão estar materializadas, instancializadas nas aplicações da penalidade, tá? Então, vai ter determinado dia de início, hora de início, o período em que alguém, né, vai aplicar essa penalidade que vai estar associada aqui, à infração, tá? Então, nós chegamos ao nosso modelo final aqui. Nós temos uma infração associada a várias aplicações de penalidade, né? Instanciações, a várias materializações naquela hora, né? Naquele dia, naquela hora, ou naquele período, né? No início do período, ou no, por exemplo, se for pintar a faixa, tem uma hora específica. Se for portar adesivo, tem um período, um início de período e o fim de período para o automóvel portar, né, aquele adesivo. Enfim, temos aqui então a aplicação da penalidade, uma infração se relacionando a várias aplicações. Aqui, em vez de local aqui, ó, repetir, é a foto, né? A gente já tinha corrigido no outro slide. Quais mais os detalhes, né? Então, essa infração, que o cara fez coisa errada, vai estar associado a várias aplicações de penalidade que têm todas um único tipo, né? A características gerais, o nome e a descrição, ok? Os fiscais vão estar presentes tanto no momento de captar a infração, como também de aplicar a penalidade, né? Se a penalidade for pintar uma faixa de pedestre, o fiscal vai ser responsável, né, por ver se aplicou a faixa, pintou a faixa, melhor dizendo, tá tudo certo, tá? Né? Então, ficou ok, tá? A penalidade foi cumprida, né? Podemos até colocar aqui, né, um outro campo importante, o status, né? Como é que ficou essa aplicação? Status, né? Aguardando, cumprido com êxito, aguardando, cancelado, né? Talvez importante um status aqui relacionado à aplicação da penalidade, ok? Ficamos então com esse modelo relacionamento, entidade relacionamento relacionado ao controle educativo de tráfego do condomínio Seychelles. E nos próximos passos, quais são? Fazer as tabelas físicas, né? Contando histórias do Paulo, que estava dirigindo o Ford K, que fez a infração Y no lugar Z, o fiscal Edmar aplicou a penalidade tal, no dia tal, contando, né? Colocando, povoando as tabelas com alguns dados para aumentar o entendimento do que exatamente é esse sistema. E, na sequência, pede-se também que vocês façam o diagrama de fluxo de dados representando uma linha da tabela entrada e saída no momento da chegada de um carro no condomínio. Ok? Até a próxima.